Seja bem-vindo. Seja bem-vindo. Você está ouvindo a Web Rádio do Sindicato Nacional dos Servidores Públicos Federais na área de Ciência e Tecnologia do setor aeroespacial. Web Rádio CT. Web Rádio CT. Web Rádio CT. A partir de agora você vai ouvir pela Web Rádio CT o programa Clique Jornal. Dinâmico e inteligente. Clique Jornal. Olá, boa tarde, eu Paulo Silva e a minha colega jornalista Shirley Marciano, cá estamos direto dos estúdios da Rádio CT, que é mantida pelo SINDI-CT para apresentar o Clique Jornal. E a função da Rádio CT é elaborar esta linha de comunicação nesta evolução natural e gradativa que o Rádio Web do SINDI-CT propõe, esse link entre trabalhadores e sindicatos, oferecendo uma programação cultural diversificada com informativos relevantes à sociedade e releases que venham a funcionar como uma prestação de serviços à população no mais eficaz sentido funcional da comunicação e, é claro, com essa facilidade de alcance garantida pela evolução tecnológica, percebendo a importância da comunicação como uma ferramenta necessária para informar, disseminar e difundir as lutas da sociedade e do sindicato também. Clique Jornal, entrevistas, informações, música, cidadania, direito e denúncias. Tudo isso aqui no Clique Jornal. E por conta desta programação cultural diversificada, hoje o nosso entrevistado é o professor Valdemir Gabriel. Valdemir Gabriel, ele é coach, que é treinador comportamental, especialista em terapia familiar e programador neurolinguístico, que é o chamado PNL. Ele é também presidente do Instituto de Coaching com Prática. Um detalhe, lembrando que ele é especialista em terapia familiar. Valdemir Gabriel, professor Valdemir, boa tarde, muito obrigado por estar conosco na Rádio CT, a Rádio de Ciência e Tecnologia. Boa tarde ouvintes. Eu que agradeço a oportunidade de poder compartilhar essa tarde aí com essas pessoas maravilhosas, com essas famílias, a família que vem mudando o mundo e ela que é responsável com a mudança do mundo, né? Família é a célula da sociedade. A família é o centro da sociedade. É o centro da sociedade. Células são as pessoas. A família tem o sistema e o subsistema. Então, toda família tem o início, que é o sistema. Toda família tem que ser respeitada a ordem. Na sua família chega primeiro os seus pais. E tem muitos filhos tirando a ordem da família, ou gerros que chegam na família, que tem um pouco mais de conhecimento e tira essa ordem. Aí destrói uma família, muitas vezes, por não saber que uma família existe ordem dentro dela. Olha que interessante, quer dizer, o corpo estranho é o genro ou a nora que chega pela emoção, né, pela paixão, pela emoção, ele acaba adentrando nessa família e desagregando aquela ordem familiar? Na realidade, além das apresentações que você falou, eu também trabalho com constelação familiar, constelação sistêmica empresarial. A constelação mostra que as famílias estão acabando muito, porque os jovens estão achando que estão chegando com muito conhecimento e esquece que foi seus pais que colocaram ele no mercado, colocaram ele no mundo. E chega ali, eles começam a tomar a ordem do pai, da mãe e querer ensinar algo dentro de um valor familiar. E quando você tira a ordem daquelas pessoas que chegaram primeiro na família, que foi os pais e as mães, há um desequilíbrio familiar, há uma desestrutura a família. Então a ordem é muito importante ser respeitada. Agora, nós temos, então a família é o centro da sociedade. A família mas o que é família hoje? Porque a família hoje tá igual a brincadeira de criança, homem com homem, mulher com mulher, faca sem ponta, galinha sem pé.
é uma chacrinha brasileira. O que seria a família hoje, professor? A família hoje, quando a gente fala que é o centro, é a família que é responsável por tudo que pode acontecer na continuidade de um lar, de uma cidade, de uma sociedade. Quando os educadores entenderem que a base tem de chegar nas famílias, porque não adianta você colocar uma responsabilidade para um professor dentro de uma sala de aula, se um pai e uma mãe, na hora do almoço, na hora da janta, fica uma televisão ligada e não olham nos olhos dos seus filhos e não conversam com eles. Ou fica no celular, cada um com o celular, almoçando, jantando, tomando café, e depois, na hora que o seu filho tem uma falha lá fora, ele vai preencher o vazio de um espaço que está faltando dentro de casa, ele vai querer cobrar esse filho e achar que aquele filho não tem responsabilidade. Mas qual foi a responsabilidade desse pai, dessa mãe, na hora do almoço, na hora do café e na base educacional, espiritual desse filho? Então, a base central de todo ser humano é a família. Olha, tem que seguir uma ordem, assim como numa empresa, que você tem lá o superintendente, o presidente, o dono, o gerente, o diretor. Na família, a empresa é uma cópia da família, só que na empresa o jovem aceita essa autonomia, essa autoridade. Em casa, não. Há uma diferença entre hierarquia e ordem. Hierarquia, quando você está na empresa, você tem o presidente, você tem o diretor, você tem o gerente, você tem as pessoas ligadas a essa área tática. Aí é uma hierarquia. A ordem significa assim, você trabalha 10 anos numa empresa, aí chega uma pessoa, entra de gerente nessa empresa, um cargo acima de você. Essa pessoa que chega lá, só porque tem um cargo de gerente, tem um currículo de engenheiro, ele não ouve aquele ser humano, o seu João, que trabalha 10 anos naquela empresa, e ele acha que só para ele ter uma hierarquia, ele toma a ordem do espaço daquela pessoa que está 10 anos e pisa naquela pessoa, deixa aquela pessoa acabada. E essa pessoa não aceita porque ela chegou primeiro. Não importa se ela não tem um currículo de faculdade, mas aquela ordem machuca. Da mesma forma, um jovem que vai para a faculdade e faz um curso de faculdade e acha que sabe um pouquinho mais que o pai dele. Aí ele liga para a casa do pai e fala: pai, hoje eu quero fazer um churrasco com meus amigos. O pai fica maravilhado com aquilo, coloca todas as cadeiras e mesas na frente da casa e espera chegar esse jovem com os amigos para fazer um churrasco. Chega lá, o filho fala: ô pai, você colocou as cadeiras aqui fora e joga essas cadeiras tudo para o fundo, eu não quero aqui na rua. Ele acabou de atropelar a ordem. O pai dele fez algo de coração. Ele deveria ter um conhecimento e agradecer: pai, o senhor quis me ajudar, o senhor colocou as cadeiras e a mesa aqui. Pai, eu estou preocupado com os vizinhos, com os carros que vão passar aqui na hora do churrasco. O que o senhor orientaria a gente fazer aqui para a gente escapar disso? Ah, filho, vamos colocar no fundo. Ele continua dentro da ordem, respeitando aquela ordem. Mas aí ele atropela essas pessoas e esquece que aquele pai e aquela mãe está querendo fazer o bem para ele. E ele não sabe que o pai dele está dando o melhor que ele tem naquele momento. Quer dizer, comunicação é tudo. Comunicação e respeito dentro de uma ordem. Porque existe só dois seres, né? Existe você interno e você externo. O outro é o que você enxerga nele. Um é o que está por dentro e o outro é como eu vejo. Isso, como você vê. Só existe dois seres. O outro é o que você vê nele. Para cada ser humano existe um mundo. Um mundo que você faz simbolização pelo que você viveu, a experiência que você teve. Então, se você vê uma pessoa alta, pode ser que você goste, pode ser que eu não. Porque uma pessoa alta, para mim, eu não tenho uma experiência boa com uma pessoa alta. Então, se existe dois seres, você interno e você externo. Caramba! Faz sentido isso? Faz muito sentido. Agora, isso tudo que você fala tem a ver com a programação neurolinguística do filho, do pai, da empresa e tal, que aceita aqui na Rádio CT. Eu tenho uma hierarquia, eu tenho a Shirley, tenho o engenheiro Gino Genaro, eu tenho o presidente Ivanil Elisiário, tem a menina da portaria. Sim. E assim, eu tenho uma hierarquia aqui da qual eu respeito. Aqui eu sou a mosca do cocô do cavalo do bandido. Na minha casa, para mostrar bem Sim. que aqui é por baixo, eu respeito essa hierarquia. Na minha casa, eu já sou o provedor. A gente tem que entender essas duas coisas. Eu tenho que ser humilde aqui, tem que ser humilde também na minha casa, sem
como hay que endurecer sem perder la ternura jamás? Legal. Só que vamos separar uma coisa da outra. Eu não estou falando aqui de programação neurolinguística. Eu estou falando aqui de ordem familiar. Falando programação neurolinguística... Então, isso não respeita essa ordem? Então, eu vou separar aqui. A programação neurolinguística, ela é um sintoma que faz você reprogramar a sua visão de mundo. Porque você enxerga o mundo pela experiência que você teve desse mundo. Quando você é reprogramado nessa reprogramação dentro da programação neurolinguística, você pode ver o mundo, o futuro e o passado de forma diferente. Você pode fazer um comentário do passado hoje e sofrer por ele. Se você reprogramar e ver que aquele passado foi bom para você, você pode ver de forma diferente o seu passado. E você pode imaginar seu futuro de forma melhor do que você está vivendo hoje, se você fizer essa reprogramação. Agora, sobre hierarquia já é outro. A hierarquia tem que ser respeitado. Só que muitas vezes tem pessoas que não estão preparadas para respeitar hierarquias. Não aceita comando. A geração Z, por exemplo, que está chegando agora, ela não aceita comando. Ela não está preparada para aceitar comando. Agora, e qual como o seu caso, nós anunciamos aqui que é coach. Sim. Qual é a diferença entre PNL, que é a programação neurolinguística, e o coaching? O coaching, na realidade, é uma metodologia americana, um método que trabalha o desenvolvimento humano, onde faz a pessoa ampliar a sua visão de mundo, onde ela pode perceber que ela pode alcançar todos os seus objetivos de vida se ela colocar uma linha reta, parar de dar desvios na vida dela. Ela tem que descobrir o que está atrapalhando, quais são as âncoras, quais são os pesos que ela está carregando. Só que para isso tem muitas metodologias junto com o coach que permite isso acontecer, que a PNL, a programação neurolinguística, é um apoiador do coach. E a maioria das pessoas que fala do método do coach, talvez ele não fica focado. Porque o coach é um método, são mais de 300 ferramentas que ajudam você a ampliar seu mundo. Por exemplo, uma delas, gestão de tempo. Tem um monte de pessoas reclamando do tempo. Mas não dá tempo para nada. Isso, o brasileiro gosta de fazer isso. Né? Isso. Só que tem uma coisa, na realidade não é a falta de tempo, é como você usa o seu tempo. Você pode fazer, por exemplo, eu faço duas pós-graduação, 2 especializações por ano sem ir na faculdade. Eu utilizo 2 horas por dia para estudar. 2 horas por dia multiplicado por 360 dias. Poxa 720 horas. Cada pós-graduação é 330 horas. Então, se você tirar 1 hora por dia para você se especializar em algo que você trabalha no seu trabalho, a cada 2 anos você dobra de salário. Todo ano você tem uma especialização. Ninguém pede currículo para você mais hoje. Ele pede conhecimento. Que maravilha. Bom, então PNL, coaching e terapia familiar, elas são ferramentas do próprio coaching? O coach são ferramentas de coaching, mas o coach é uma junção de administração, de psicologia positiva, de neurociência. A neurociência também faz parte, a terapia de casais de família e a programação neurolinguística. Só que tem pessoas que formam em coach e trabalham numa linha reta, somente usando ferramentas e técnicas de coach. Todas elas são voltadas para o desenvolvimento humano, para ampliar a sua visão de mundo, para ter a melhor versão do ser humano. Será que você vive a sua melhor versão? E para se descobrir isso, só assistindo uma palestra. Só tem um caminho. Autoconhecimento. O autoconhecimento faz você descobrir se você está usando a sua melhor versão como radialista, a sua melhor versão como professor, a sua melhor versão como empresário ou como pai de família. Professor Valdemir Gabriel, o senhor é pioneiro em formação de líderes humanizados aqui no Brasil. Sim. Agora, como elevar a autoestima de uma pessoa? A pessoa está para baixo, a pessoa está com raiva, a pessoa está triste. O que fazer para mudar essas atitudes da pessoa? Mas eu quero que o senhor pense e responda daqui a pouco, depois dos nossos institucionais, aqui na Rádio CT, tá certo? Se prepare para uma boa resposta. Então, já, você que nos acompanha pela Rádio CT, muito obrigado por estar conosco nesta primeira fase. Nós iremos para um breve intervalo e de volta estaremos aqui com o professor Valdemir Gabriel, que é coach,
que é treinador comportamental, especialista em terapia familiar, programador neurolinguístico e presidente do Instituto de Coaching com Prática. Um instante e o Clique Jornal volta já. Você está ouvindo pela Web Rádio CT, o programa Clique Jornal. Você está ouvindo a Web Rádio CT. Água é vida. E vida não se desperdiça. Economizar água traz mais benefícios do que você imagina. Por causa da distância cada vez maior de captação, são necessárias grandes obras para garantir o abastecimento das cidades. Isso significa energia, dinheiro e potencial impacto no meio ambiente. Além disso, ao economizar água, você contribui para a redução do volume de esgotos. Entre nessa corrente. Participe. Uma campanha da Câmara dos Deputados e Agência Nacional de Águas. Bullying. Aprenda a identificar para prevenir e erradicar. O cyberbullying, ou bullying virtual, propaga as difamações instantaneamente e o efeito multiplicador do sofrimento das vítimas é muito maior. O cyberbullying extrapola em muito os muros das escolas e expõe a vítima ao escárnio público. Combater o bullying é uma questão de justiça. Uma campanha da Rádio Câmara e do CNJ. Racismo não entra em campo. Futebol é arte da bola que rola no gramado. Roda no ar, na cor da emoção. Pernas brancas, pretas, amarelas, de todas as cores, de todas as torcidas. Cartão vermelho para o racismo. Fim de jogo. Racismo é crime. Denuncie. Uma campanha da Comissão de Esportes da Câmara dos Deputados. Energia elétrica. Fique ligado. Instale antenas ou outros objetos metálicos longe da rede de energia elétrica. Reformas e obras civis, poda de árvores e trabalhos próximos à rede só devem ser realizados por pessoas com conhecimento técnico. Com eletricidade não se brinca. Uma campanha da Abracopel e Câmara dos Deputados. Seja bem-vindo. Seja bem-vindo. Você está ouvindo a Web Rádio do Sindicato Nacional dos Servidores Públicos Federais na área de Ciência e Tecnologia do setor aeroespacial. Web Rádio CT. Web Rádio CT. Web Rádio CT. Muito bem, estamos de volta aqui no Clique Jornal com a presença do professor Valdemir Gabriel, que é coach, treinador comportamental, especialista em terapia familiar e programador neurolinguístico. É o chamado PNL. O professor Valdemir Gabriel, ele é presidente do Instituto de Coaching com Prática. Esse é o nome. E uma breve apresentação é que o professor Valdemir atua com uma metodologia única que tem por objetivo aplicar juntas a teoria e a prática, potencializando assim com a prática os conhecimentos teóricos adquiridos. Quer dizer, professor, o senhor consegue fazer a sopa e já tomar ao mesmo tempo? Na realidade, todos os nossos cursos, desde a formação de líderes, a formação de coach, que nós também atuamos na formação de coach no nosso instituto, e a formação de PNL, de programação neurolinguística, todas as pessoas que passam pela nossa formação, 20% só é teórico, 80% é prático. Eles vivenciam totalmente o que eles aprendem e eles aplicam um aos outros. E só liberamos a certificação quando eles têm algum resultado científico com métodos aplicados. Aí eles recebem realmente o certificado da nossa empresa. Professor Valdemir Gabriel, eu conheço uma pessoa, não é minha amiga, mas eu conheço, que a pessoa tem a chamada, como diz no interior, a doença da panela, depressão. E a pessoa é triste,
é triste. Daí, por que a senhora está triste? Não, estou triste. Ela só sabe ser triste. Ela tem uma depressão muito grande. E aí você conta uma piada muito engraçada, para ver se alegra. Aí ela vira para você e fala: terminou? Aí, terminou? Fala: terminou. Ah, tá. Tem outra? Ela se interessa, só que ela não ri e tal. A pessoa é para baixo mesmo. Como elevar a autoestima dessas pessoas, que deve ser estimulada? E por que as pessoas têm a chamada depressão, essa tristeza, angústia, a raiva, a amargura e nada tá bom? Vamos primeiro respeitar a doença, né? Que a depressão, ela é uma causa que, quando chega na depressão, ela existindo, tem que ser tratada por um profissional, talvez passa até pelo psicólogo e vai para um psiquiatra, né? Mas para chegar lá, mais de 90% das pessoas têm ferramentas para evitar isso. Muitos maridos estão levando mulheres à depressão e dia a dia está implantando isso e leva sua esposa para a depressão. É uma causa familiar, a maioria das vezes? O que eu quero dizer para você é que é uma alimentação. Claro que a pessoa pode passar uma experiência na vida dela, e essa experiência na vida dela levar ela a uma depressão. Mas se você tem uma base em volta de você que sabe apertar os botões corretos para você não deixar aquilo lá ser uma experiência tão negativa que vai levar você para um neuro seu, pode mudar isso. Um exemplo, você deve ter ouvido falar de âncoras já, né? Sim, senhor. Âncoras é uma palavra, pode ser um toque. A programação neurolinguística mostra que a âncora vai apertar um botão dentro do ser humano e vai startar um sentimento dentro daquela pessoa. Por exemplo, vou perguntar para você agora, você consegue lembrar um momento, não precisa falar, mas um dos momentos mais maravilhosos que você passou na sua vida? Você consegue lembrar aqui agora? Não precisa falar, consegue lembrar? Lembrar vagamente. Vagamente, mas foi muito bom esse momento? Maravilhoso. Qual sentimento você teve aqui agora quando eu fiz a pergunta para você? Me fez bem. Você consegue lembrar um momento que não foi muito legal na sua vida, um dos piores momentos da sua vida? Nossa. Qual sentimento você teve no corpo? De raiva, dá um sentimento de impotência. Engraçado. Mas volta para o momento bom. O momento bom é a melhor coisa, né? Rapaz. Para você conseguir trabalhar aqui agora. Pacoteira de dinheiro assim, tá até hoje lá. E você vê, a sua experiência é uma pacoteira de dinheiro. E a minha experiência negativa é uma pacoteira de dinheiro. Quando eu fui pego, raptado com um monte de dinheiro. Quer ver, na mesma experiência do dinheiro para você foi bom, para mim foi ruim. O que eu quero dizer para você? Nós temos de tomar cuidado com âncoras. Muitas vezes o que é bom para você não é bom para mim. E o ser humano está cheio de ser humano oferecendo o que é melhor, que ele acha que é melhor para a esposa e para o filho dele, mas não é o melhor para eles, para o amigo. Então a primeira coisa que eu falo é para você ter autoconhecimento e conhecer bem o outro antes de você apertar um botão no outro e falar que aquilo é bom ou é ruim. Querer impor para a companheira ou impor para o companheiro o que é bom. Não, é mais ou menos, não, vai por mim. Na realidade, o coach ensina isso. Você nunca fala nada para o outro, o que é bom, o que é ruim. Você pergunta o que é melhor para ele. Um professor devia fazer isso sempre, perguntar que forma você aprende melhor, em vez de falar, faça desse jeito. Que interessante. O coach vai atrás de um resultado. O meio dele, ele busca o que a pessoa aprende melhor. Qual a melhor forma de você aprender? Lendo, ouvindo, escrevendo, assistindo, fazendo. E dessa forma você consegue chegar. Eu vou ser sincero. A minha melhor forma de aprender é fazendo. Por exemplo, eu quero fazer um negócio aqui com o Eduardo mesmo, acontece que é o nosso operador aqui. Alguma coisa na internet que eu quero fazer e que ele sabe, eu pergunto. Ele pega o celular da minha mão. Não, daí... Me ensina como é que é. Daí eu aperto. Aqui, em cima, embaixo, tal. Eu gosto de aprender fazendo. Senão não aprende. Para mim. Para outros basta a explicação. Na realidade, vamos separar então. Cientificamente, vamos falar aqui. Quando você vê e ouve, você aprende até 60%. Vendo, você aprende 30%. Ouvindo, você aprende mais 30%. E os outros 40%, se você fazer, você aprende 100%. Na realidade, o fazer faz parte do processo do aprendizado. O que eu quero dizer é a forma que você conduz. O professor, o treinador conduz isso. O coach conduz com perguntas.
quando a pessoa joga algo para ele, de uma dificuldade na vida dele, você faz pergunta, e o que está levando você a estar tendo essa dificuldade? O que você tem de fazer para sair dessa dificuldade? A pessoa fala, eu estou com uma dificuldade financeira. A pessoa fala, guarda dinheiro, vai trabalhar. Mas por quê? Será que aquilo lá é o que ele está precisando? Você tem que perguntar o porquê você está com dificuldade financeira. Estou gastando muito. E o que você tem que fazer para parar de gastar? Eu tenho que parar de ir no bar. Ele começa a assumir a responsabilidade da vida dele. E quando ele assume a responsabilidade da vida dele, as coisas mudam na vida dele. Não adianta eu falar para você parar. É ele quem tem que querer. Porque ele tem um objetivo. Agora eu pergunto para você, o porquê? O que levaria você a parar? O que leva você a querer sair desse mundo? Quando ele resolve querer, ele tem o porquê. Que interessante, quer dizer, a pessoa do nosso lado faz muita diferença na nossa vida. O meio que nós vivemos faz muita diferença na nossa vida. Mas a gente se decepciona muito na vida e essas decepções vai levando para depressão. Eu, por exemplo, uma vez, eu adoro sorvete. Se eu tiver R$20 no bolso, só 20, eu compro um pote de sorvete. Se tiver 10, eu compro, quanto que dá 10 reais? Dá 4 sorvetes. Eu adoro sorvete. Um dia eu vi lá um pote de sorvete lá na minha casa, no congelador. Abre. Quando abri o pó, era feijão. Que o pessoal tem costume de colocar feijão exatamente. Rapaz, que decepção. Por que isso acontece com a gente? Na realidade, você criou expectativa, né? Você criou uma expectativa sobre algo. E o ser humano vive de expectativa. Dentro da área empresarial, o que acontece? As pessoas muitas vezes se decepcionam porque criam uma expectativa de uma pessoa para alcançar um objetivo sobre aquilo, sobre um resultado. Mas será que aquela pessoa foi comunicada enquanto aquela expectativa? Vamos falar num casamento? Eu trabalho com coach de casais e eu falo que a maior falha é a falta de comunicação. Outro dia eu perguntei para a mulher, eu separei daquele marido e eu fui a melhor mulher do mundo e ele separou de mim. E ele tinha falado para mim que se eu fosse a melhor mulher do mundo, ele não separaria de mim. Ele me traiu. Aí eu falei, quer casar comigo? Mas você é casado? Eu falei, eu sou, mas vamos casar. Vamos fazer uma dinâmica aqui agora. Eu fiz uma dinâmica e mudou a vida dessa mulher. Você casou? Casei agora com ela, assim, na metáfora. Aham. Como eu vou casar com você agora? Tá bom, hoje é normal, né, hoje professor? É normal. Hoje então, para alguns é normal. Então, vamos lá. Eu perguntei para ela, vamos nos casar aqui hoje se você for a melhor mulher do mundo. A melhor mulher do mundo. Eu vou viver o resto da vida com você. Tá combinado? Então nos casamos. Eu falei para ela, passou 2 anos e eu quero me separar. Mas você não falou para mim que se eu fosse a melhor mulher do mundo, você ficaria comigo? Eu falei, você não perguntou para mim o que ela é a melhor mulher do mundo. Ela falou, me dá mais uma chance. Eu falei, eu dou, vamos nos casar. Nos casamos. Ela falou, o que é a melhor mulher do mundo para você? Eu falei, a melhor mulher do mundo para mim é carinhosa. Então vamos nos casar. Eu falei, passou 2 anos, eu quero me separar de você. Ela falou, como assim? Você falou que eu fosse a melhor mulher do mundo. E a mulher do mundo era carinhosa. Eu fiz carinho e você quer separar de mim? Eu falei, você não perguntou aonde eu quero o carinho. Que interessante. Comunicação é tudo. Aí eu falei, eu quero me separar de novo de você. Toda vez você falar, por quê? Além do carinho, tem a intensidade do carinho. Então, tudo na vida é expectativa. Se você entrar numa empresa e você não perguntar para o seu patrão qual a expectativa que ele tem de você, é a mesma coisa você entrar no relacionamento, não perguntar para sua esposa ou para o seu marido qual a expectativa que ele tem de uma mulher. Qual é a mulher do seu sonho e qual é o homem do seu sonho. Porque se você não entra perguntando qual a sua expectativa, você não pode ser melhor. E está assim de pessoas dando paulada, milhares de pessoas dando paulada na vida profissional e pessoal e sem perguntar para o outro. Muito bom, que lição. O professor, quer dizer, a química perfeita é jogar ácido na cara mesmo, porque não existe química perfeita. A química perfeita é conversar, elevar as pessoas, pegar a pessoa do ponto que ela está e elevar, escolher o melhor da pessoa.
E Isso. jamais criticar. Na realidade, você tem que pegar a parte melhor do ser humano, e para fazer isso você tem que atuar na parte melhor do ser humano. Ontem mesmo, conversando na rádio com você, nós trouxemos esse tema à tona, né? O marido chega em casa, ele vai para o quarto e vê que a camisa dele não foi passada. E nesse momento, a mulher limpou a cozinha, limpou a bosta do cachorro, fez tudo que na casa que era para ele fazer para adiantar, para ele viajar, e ele acaba com ela. Você não é uma vagabunda, você não passou minha camisa, ficou o dia inteiro parado e não viu o que ela fez de bom. Que interessante. Professor, agora uma pergunta. Como lidar com os conflitos na comunicação? Só que eu quero que o professor Valdemir Gabriel me explique no próximo bloco. A pergunta é bem essa: como lidar com os conflitos na comunicação? Essa de criticar, mulher, você não passou a minha camisa, você não faz nada, fica só vendo novela, não viu que a casa está perfeita, que o almoço está pronto, que as crianças estão na escola. A gente fala já sobre isso? É a próxima pergunta para o professor Valdemir Gabriel, que é o nosso entrevistado de hoje. Ele é coach comportamental, especialista em terapia familiar e programador neurolinguístico, é o chamado PNL, e também presidente do Instituto de Coaching com Prática. Um instante, o professor Valdemir Gabriel volta já. Você está ouvindo pela Web Rádio CT, o programa Clique Jornal. Você está ouvindo a Web Rádio CT, Web Rádio CT. Meu chefe é um carrasco, minha mulher me deixa louco. É só por isso que eu bebo. Cai na real, cara. Já pensou que o problema pode estar com você? E que o seu comportamento desperta o pior nas pessoas? Acesse www.alcoolicosanonimos.org.br e procure ajuda de quem já passou pelo que você está vivendo. Se você quer beber, o problema é seu. Se você quer parar, o problema é nosso. Uma campanha da Câmara dos Deputados e do AA. Pedofilia não é brincadeira, é crime. O pedófilo costuma ser uma pessoa acima de qualquer suspeita, o que facilita sua atuação. Existem casos em que o encontro pessoal pode terminar em violência física ou sexual. Diante do computador, todo cuidado é pouco. Fique atento. Internet segura é mais que um jogo, é a sua vida. Uma campanha da Polícia Federal e Câmara dos Deputados. Energia elétrica. Fique ligado. Algumas medidas simples podem prevenir acidentes elétricos. Evite o uso de benjamins ou T's. Eles causam sobrecarga. Prefira sempre instalar mais tomadas. Instale também o fio terra e interruptor diferencial residual DR. Eles protegem sua família contra choques elétricos. Com eletricidade não se brinca. Uma campanha da Abracopel e Câmara dos Deputados. Seja bem-vindo. Seja bem-vindo. Você está ouvindo a Web Rádio do Sindicato Nacional dos Servidores Públicos Federais na área de Ciência e Tecnologia do setor aeroespacial. Web Rádio CT. Web Rádio CT. Web Rádio CT. Muito bem, estamos de volta aqui no Clique Jornal, o jornal da Rádio CT, com a presença do professor Valdemir Gabriel, que é coach comportamental, especialista em terapia familiar e programador neurolinguístico e também presidente do Instituto de Coaching com Prática. Lembrando, professor, que vamos anunciar aqui a nossa audiência pulverizada Brasil afora, começando por São José dos Campos. Os funcionários e cientistas do INPE e do DCTA aqui de São José dos Campos, o CEMADEM no Parque Tecnológico aqui de São José dos Campos, uma espécie de Vale do Silício que tem na Califórnia, nos Estados Unidos. O Fórum de CIT
Ele congrega 30 entidades de ciência e tecnologia espalhadas pelo Brasil, que também nos ouve pela Rádio CT. O CPTEC de Cachoeira Paulista, que é o Centro de Tecnologia, de Previsão de Tempos, Estudos Climáticos, lá em Cachoeira Paulista, também nos ouvindo. CTI em Campinas, que é o Centro Tecnológico de Informação, professor Renato Archer. CLBI, nos ouvindo também em Natal, no Rio Grande do Norte. CLA, em Alcântara, no Maranhão, que é o Centro de Lançamento de Alcântara. Em Santa Maria, no Rio Grande do Sul, o Centro de Previsão, o CPTEC de lá. E, finalmente, aqui, vindo a informação que está nos ouvindo também, a Unidade Regional do INPE, do Centro-Oeste Brasileiro, localizado na Avenida Dr. Hélio Ponce de Arruda, sem número, no Bosque da Saúde, em Cuiabá, no Mato Grosso. Parabéns, fico contente pela sua audiência, sabendo que tem Natal aí no Nordeste, correto? Natal, no Rio Grande do Norte. Rio Grande do Norte. E lá no Nordeste, o nosso instituto tem a força de quase 60% do nosso instituto. Lá nós temos parceria com o SESC, com o SENAC, FEComércio e Cicobi, num projeto de empreendedorismo lá no Nordeste, muito forte. E aqui chegando aqui também, agora, professor, que está nos ouvindo também, os cientistas da Estação Antártica Comandante Ferraz, que é uma base pertencente ao Brasil, localizada lá na Ilha do Rei George. Está dizendo aqui que fica a 130 quilômetros da Península Antártica, na Baía do Almirantado Antártica, no Polo Sul. Lá, fim del mundo, Tierra del Fuego, como diz, lá na Patagônia. Então, até a Estação Antártica Comandante Ferraz, que até teve um acidente recentemente lá, mas já está tudo bem, ouvindo esse bate-papo de neurolinguística com o professor Valdemir Gabriel. Gratidão pela audiência. Nós temos a honra de ter esses cientistas aí que conseguem trazer uma visão mais ampla para o nosso mundo e para o nosso cérebro, né? Então, parabéns. Professor, a pergunta que nós deixamos do bloco anterior para esse é como lidar com os conflitos na comunicação. Nós temos um treinamento pelo nome de Líder Coach Humanizado, que já está com 12 versões aqui em São José. Ele está na versão 450, onde o tema principal do nosso treinamento é conflitos na comunicação e como lidar com conflitos. O tema que nós trabalhamos, a metodologia, o método que nós trabalhamos é em cima de assertividade, não assertividade e agressividade. O ser humano que trabalhar com liderança e não ter contato com a comunicação assertiva, dificilmente ele vai conseguir ser um líder e trazer resultado para a sua organização, ou vai ser um bom pai ou um bom colaborador em qualquer empresa que ele passar. A assertividade, a pessoa assertiva se comunica de uma forma que ele resolve a situação sem machucar o outro e trazendo uma resposta positiva à tona. Uma pessoa agressiva, ela se comunica agredindo o outro, machucando o outro e achando que ele foi assertivo na comunicação. Uma pessoa não assertiva, ela é passiva. Numa comunicação, ele se cala e vai guardando para ele, e depois ele explode por causa de um copo d'água. Eu vou dar um exemplo para você. Eu deixo o meu carro na oficina de manhã para fazer um concerto e para pegar às 15 horas. Eu chego a pegar o carro, meu carro não está pronto, junto com a minha esposa. Se eu for agressivo nessa comunicação, quando a pessoa fala que esse carro não está pronto, eu olho para ele e começo a discutir, xingo ele, falo que aquela porcaria, perdi o meu serviço por causa daquilo, perdi uma oportunidade, e até que chega no momento que a minha mulher passa mal, aquela mulher, se não teve um filho comigo, não vai querer ter um filho com um homem que não é assertivo. Se eu for uma pessoa passiva, a minha mulher começa a ver que eu sou passivo e começa a chamar a atenção minha. Valdemir, amor, vê aí o que você pode fazer, a gente vai perder seu serviço amanhã. Não, amor, não gosto de confusão, eu vou embora. Aquela mulher também vê que eu perco essa oportunidade. Essa mulher não vai querer ter um filho também como passivo, que não resolve a situação de um carro na oficina. Agora, se eu for assertivo, quando a pessoa se comunica comigo, eu sou um coach, sou uma pessoa assertiva, eu devolvo para a pessoa resolver a minha situação. Eu olho para essa pessoa e digo: eu deixei meu carro aqui confiando na sua empresa. Eu fui muito bem indicado pela sua empresa e eu tenho uma situação para resolver da minha família amanhã. Eu estou pé da vida comigo, não com vocês. Eu pergunto para vocês, a empresa que eu confiei, que eu trouxe meu carro, o carro que eu carrego a minha família, que eu fui muito bem indicado, o que vocês podem fazer para resolver a minha situação?
não existe um conflito quando você passa a responsabilidade para o outro de algo que ele fez. Porque a maioria das vezes a gente vai agredir o outro. Nesse momento, a resposta vem rápido. O gerente chega e fala, eu vou dar 3 possibilidades para você. Você ir com o carro da empresa, o motorista levar você em casa, ou você esperar a gente consertar seu carro e entregar para você. Qual é melhor? Eu tenho 3 opções. Agora, quando eu sou agressivo, eu fecho as portas. E o que mais tem no mercado são pessoas agressivas, olhando para o outro e antes de procurar uma resposta e acertar algo, ele já fecha a porta sendo agressivo. Ou ele é passivo, ele se cala e concorda com a situação. O mundo, quando tiver pessoas assertivas, vai ser mudado dentro das famílias e dentro da empresa. Muito bem. Professor, o senhor aqui na cidade de São José dos Campos vai abrir uma série de palestra para as pessoas poderem acompanhar, tirar a prova, o melhor de 3, fazer com que as pessoas se conheçam a si mesmo? Sim, nós já trabalhamos com treinamento fechado, que é um treinamento de 12 horas, o Líder Coach Humanizado, que amanhã no Hotel Emma Palace está acontecendo no dia todo. Ainda há 5 vagas ainda, se alguém quiser participar. Vai ligar no telefone do Aldinei, que é a pessoa que é responsável. O Aldinei está aqui, fala seu telefone para a gente aqui, Aldinei. O Aldinei está na ponta aqui da linha. O Aldinei, boa tarde, que bom saber que você tem acompanhado o professor Valdemir Gabriel aqui e você está na assessoria juntamente com o Tonico para poder passar para as demais pessoas essa oportunidade das pessoas terem um conhecimento com o professor Valdemir. Boa tarde, Paulinho. Boa tarde, Tonico e todos os ouvintes da rádio. Agradecer primeiramente o espaço cedido por vocês aí, né, a todos. E dizer que estamos parceiros já há 6 anos, né, Valdemir Gabriel, com a primeira palestra dele aqui em São José dos Campos. Eu sou um pouco suspeito de falar porque eu gosto muito dessa área, né? Uhum. Então, desde do primeiro contato, da primeira palestra que eu participei, né, e ele me chamou para fazer uma parceria com ele, né, divulgando o trabalho dele. Eu faço um trabalho social também junto com a obra social magnífica aqui no Putim. Então você já está da obra magnífica, você está craque, então como coach, como da autoestima. Ele tá, é autoestima, professor? Como é que é o nome da... Na realidade, a autoestima é quando você coloca a capa na pessoa, né? O coach é algo que constrói de dentro para fora, né? É algo que você passa e você não volta mais. A autoestima é quando você dá uma palestra motivacional para a pessoa sai motivada, amanhã ele murcha que nem uma bexiga de novo. O coach não, constrói a pessoa de dentro para fora, com alicerce. Então, o Ednei já é o motivacional. Já está há 6 anos com o professor Valdemir? Exatamente. Então ele está igual a história do professor também de motivação comportamental e ele o motorista. Ele andava pelo Brasil todo, mas uma certa vez o professor estava... Tudo que o professor falava, o motorista sabia. É o Einstein. É o Einstein. É o Einstein. Mas tudo que ele falava, o motorista sabia. Aí ele... Um dia conversando, falou assim, olha, eu estou cansado hoje, você vai fazer o seguinte, como você sabe tudo que eu sei, você vai... E eles eram parecidos. Aí você vai explicar, vai fazer a palestra, eu vou ficar sentado ali. Aí foi o motorista lá para o palco, abriu igualzinho o mestre, e foi explicando tudo e tal, daí abriu para perguntas. Aí a primeira pergunta, o rapaz perguntou lá como elevar a motivação da pessoa, mas ele não sabia disso. Aí ele olhou assim, o motorista, olhou assim e falou assim, olha, essa pergunta é tão fácil, mas tão fácil que o meu motorista vai te explicar. Aí chamou e continuou. Quer dizer, você está do mesmo jeito, já está aprendendo tudo? Pode ter certeza que eu vou falar que o meu motorista vai responder. Vai responder, não é? E qual é o telefone para contato, para ver a palestra? É 12... 99721 0997. Exatamente. 0997 Exatamente. Muito bem. Professor, nós vamos para um breve intervalo e na volta eu gostaria que o professor Valdemir Gabriel pudesse trazer quais ainda a questão da depressão das pessoas,
a questão do comportamento familiar. E para a gente finalizar, eu quero fazer uma pergunta: como formar um líder? Tá certo? Líder ou chefe? Tem diferença entre o líder... Vamos falar sobre a diferença de chefe e líder. Tá então, bom para você? Já. O professor Valdemir Gabriel, ele volta já aqui no Clique Jornal. Um instante só. Você está ouvindo pela Web Rádio CT, o programa Clique Jornal. Fique bem informado com a Web Rádio CT. Água é vida. E vida não se desperdiça. Você sabia que a maior parte do gasto de água residencial acontece no banheiro? O vaso sanitário e o chuveiro costumam consumir juntos mais da metade de toda a água gasta em uma residência. Por isso, fique atento. Ao construir ou reformar, dê preferência a equipamentos de baixo consumo. O retorno desse investimento virá em poucos meses na sua conta de água. Entre nessa corrente. Uma campanha da Câmara dos Deputados e Agência Nacional de Águas. Energia elétrica. Fique ligado. Somente pessoas com conhecimento técnico devem executar trabalhos em instalações elétricas. E atenção, quando houver tempestade com descargas atmosféricas, os raios, desligue os aparelhos das tomadas e evite atender ao telefone. Com eletricidade não se brinca. Uma campanha da Abracopel e Câmara dos Deputados. Pedofilia não é brincadeira, é crime. Pelos sites de bate-papo ou e-mails podem chegar mensagens e apelos para que crianças e adolescentes participem de jogos online, assim como convites marcando encontros secretos. Essas mensagens podem esconder intenções de abuso e exploração sexual infanto-juvenil. Fique atento. Internet segura é mais que um jogo, é a sua vida. Uma campanha da Polícia Federal e Câmara dos Deputados. Você está ouvindo a Web Rádio CT. Muito bem, estamos de volta no último bloco de hoje aqui do Clique Jornal, esta conversa com o professor Valdemir Gabriel, que está conosco, está abrindo um leque de informações de palestras em São José dos Campos, através, já que você possa se inscrever para ouvir uma palestra de 2 horas, 1 hora. O treinamento é 12 horas, é um treinamento. Na realidade treinamento. Não é uma palestra, gente, é um treinamento que vale pela uma faculdade em gestão de pessoas. Por 2º ano ele é reconhecido no Brasil como o melhor treinamento de desenvolvimento de líderes do Brasil. Olha, eu recebo aqui para o senhor mandar um alô para o jornalista Ricardo Faria, que nesse momento está aqui no centro da cidade, lá na redação do Jornal do Troca-Troca, ouvindo o bate-papo motivacional com o senhor aqui, ó. Ricardo Faria pediu para o senhor mandar um alô. Ô Ricardo Faria, gratidão aí pela sua audiência, você que é um mestre na comunicação aí, saber que você está conosco aí nos anima mais ainda, em abrir mais ainda a informação e traz muito mais responsabilidade para a gente. Tá vendo, Ricardo? É o conhecido o gato, porque tem um olho verde, né? Mas como ele já está passando dos 60, já está um gatoso, né? Um gato idoso. É um gatoso. Registrar a presença, o professor aqui, do nosso querido Tonico Pipoqueiro. Vê se tem explicação isso que eu vou perguntar. O Tonico, ele criou as 5 maçãs e ele virou um fenômeno de venda e de conhecimento do Brasil afora, quando ele criou as 5 maçãs que mudaram o mundo. Primeiro foi a de Eva, segundo de Isaac Newton, terceiro dos Beatles, quarta a maçã da Apple, que está no telefoninho, e a última, a do Tonico Pipoqueiro. É a maçã mais gostosa do mundo, Tonico? Boa tarde. Olha, bom, primeiro, boa tarde aos ouvintes da ETC, boa tarde aqui ao Paulinho, boa tarde à técnica, ao professor e ao Dinei.
Olha, se é a melhor, eu não sei. Não vai encontrar melhor, não, mas pode encontrar igual. Igual. Só que você não viu outra igual. Não, melhor eu não vi ainda. Igual, talvez, quem sabe. Igual pode ser, só que não encontrou ainda. Não encontrei ainda. É a melhor maçã. Por quê? A minha maçã, ela tem algo diferente. As pessoas têm, se você entrar lá no Google, vai ter N maçã do amor. N receita. Nenhuma é como eu faço. Porque eu coloco um adereço a mais que eu aprendi ao longo do tempo. Eu aprendi aquela que está lá no Google. Aquela receita lá, eu aprendi ela. Depois eu descobri um outro. Que ficou mais gostosa ainda. Não é que fica mais gostosa, é que ela tem mais consistência. Ela tem uma durabilidade de 24 horas de rigidez e não derrete e não gruda na boca do freguês. Pô, professor, ele criou a maçã mais gostosa do mundo. E o que é isso? Isso é neurolinguística, é motivação, é coach? O que seria essa maçã que só de você falar da água na boca? Na realidade, ele foi um empreendedor, uma pessoa com inovação, ele inovou. Mas na realidade, pelo que ele fala aí, ele trabalha em algo, ele trabalha com amor, né? A pessoa, quando trabalha com amor no que faz, ele consegue inovar pensando no outro, pensando no cliente, pensando no resultado e não no financeiro primeiro. Acho que isso que levou ele a ter essa ideia e está sendo reconhecido pelo mundo com isso. Então, como o professor falou desde o começo, a gente pensar nas pessoas. Esse individualismo não leva a nada. Eu tenho que pensar no próximo, e começando dentro de casa. Na realidade, pensar, todo mundo pensa, né? Você tem que construir o outro com atitudes. Quando você chegou na sua casa e você viu a camisa sem passar, você deveria dar 10 elogios primeiro pelas 10 coisas que a sua esposa fez de bom, ou os 364 dias por ano que ela cozinhou gostoso para você ter elogiado ela. Não no dia de Natal, que tá a família toda, ela com aquela emoção, esqueceu de colocar um sal no peru e você deu pau nela na frente da família. Depois você quer ter a melhor mulher dentro de casa? Quer dizer, a maioria dos relacionamentos estão gastos exatamente pela falta de elogio à companheira ou ao companheiro. Digo para você que é 70% ou mais. 70%? Sabe por quê? A pessoa, a mulher quando casa, ela sonha com um príncipe encantado, que vai ver tudo que tem de bonito nela. E assim que o homem faz, até no casamento e 2 anos depois. Depois esquece, começa a ver só os defeitos dela. E destrói aquele lar, e aquela mulher não vai ser a melhor esposa para ele, porque ela não é a melhor pessoa que está vivendo naquele momento. Não é a melhor parte dela que está ativa naquele momento, porque não é a melhor parte que está sendo alimentada. Sabe que quando a gente casa, o padre fala assim, até que a morte os separa. Lá no cartório... Não é o padre que fala. Ele pede para a gente falar. Ele pede para a gente falar. Eu me lembro que quando eu casei com a dona Leila, lá no cartório, até que a morte separe. Quando eu olhei de lado assim, tinha uma moça mas tão bonita, que ela falou assim, muito prazer, eu sou a morte. Isso é um perigo. Por que o homem tem isso de... casou, gosta da pessoa, mas quando olha do lado, a morte está ali do lado, é a outra. Mas isso é sem vergonhice, é machismo brasileiro ou é falta de caráter? Na realidade, todo mundo tem o que merece, né? Quando você tem a morte ao seu lado, é você que criou a morte. Não existe um reino só. Aham. Se você quer ser um príncipe, faça uma princesa a sua esposa. Se você quer ser uma princesa, faça do seu marido um príncipe. Se você faz dele um príncipe, você vai ser uma princesa. Não existe um reinado só. O dia que o ser humano descobrir isso, o mundo muda. Que maravilha. Quer dizer, para mim querer ser um príncipe, eu tenho que transformar a minha esposa numa princesa. Você quer ser tratado igual um príncipe? Trata a sua esposa como uma princesa. Nunca vi um tratamento de troca de uma pessoa agredindo a outra e querendo ter carinho. Isso não existe. Você chega num local, tem uma pessoa lavando um chão, você trata ela mal, ela trata mal. Se você chega num local, tem uma pessoa te atendendo, você fala mal com ela, te atende mal. Agora, se você leva carinho, você recebe carinho. Isso é uma coisa real e é bíblico. E as pessoas vivem por aí buscando um monte de curso e treinamento, fazendo faculdade e não olham para isso. Ô, professor, seriedade, brincadeiras à parte.
Achar o Paulinho como um príncipe, só a Leila mesmo. Não, mas existe. E ela é a melhor mulher do mundo. Quem que é a Leila? É a minha esposa. A esposa dele. Porque ela me chama de meu príncipe. Eu tenho certeza que saindo daqui ela vai me contratar como coach, é capaz dela ter um treinamento amanhã, depois de ter ouvido eu falar aqui. Ela precisa. ela precisa. Professor, tá adorável essa conversa. Agora, o tempo são 12 horas. O treinamento são 12 horas, é um treinamento que trabalha todo o desenvolvimento humano, é um treinamento que vale por uma faculdade em gestão de pessoas. Mais de 20 mil pessoas passaram por ela já, todos os professores do Nordeste, do Senac, Sesc, psicólogos, no Nordeste tivemos seminaristas no Nordeste, de João Pessoa passando por ele, já passamos para bispos, apóstolos e famílias, foram mais de 400 casamentos que foram salvos dentro desse treinamento. O professor é especialista em comportamento familiar. A dona Leila está respondendo aqui que o senhor já está contratado, viu? Fala para ele. Isso, pode falar para ela que amanhã, se ela puder participar às 12 horas, é um presente dela estar com a gente, para ela conseguir viver esse resto de vida com essa pessoa maravilhosa aqui. Que lindo que é. Olha, professor, eu estou muito feliz com a sua performance aqui, que eu quero dizer mais uma vez o telefone 99721 0997 99721 0997. Fala com o Dinei para poder marcar. E onde será esse treinamento comportamental? Amanhã no Ema Palace, né? Ema Palace aqui em São José. Aqui na Vila Ema. No Vila Ema, na Vila Ema. E o site, Ema Palace. Ema Palace. E o site é IC com Prática. IC com prática.com.br. E Valdemir Gabriel, quem quiser ver mais material meu, entrar no YouTube, Valdemir Gabriel. Tem uma entrevista em várias redes de TV aí que eu falo bastante sobre esse treinamento também. Que maravilha. Esse é o professor Valdemir Gabriel, do Instituto de Coaching com Prática, pioneiro na formação de líderes humanizados no Brasil e atua com uma metodologia única que tem por objetivo aplicar juntas as teorias e a prática. E aí, dessa maneira, vai potencializando com a prática os conhecimentos teóricos adquiridos. Professor, deu para notar, professor Valdemir, que o senhor tem um apreço muito grande pelas famílias. Que a família não se desfacere, a família brasileira está desfacelando. Isso é uma profecia? O senhor atua como um profeta para juntar as famílias? Na realidade, eu estudo hoje, o que me incentiva hoje é mudar o mundo. É um mundo melhor para todos. E eu acredito muito que o mundo só vai mudar quando você mudar as famílias. Porque ministrando uma palestra no final do ano aqui para o Correios, aqui em São José, o ano passado, me perguntaram o que mais me atrapalhou até hoje, como profissional e pessoal. E eu respondi que é algo que está entre eu e você, entre você e o outro, entre você e seu filho, que é o ego. Enquanto o ser humano não entrar em contato com o ego e tirar esse ego na comunicação com o outro, eles não vão ver empresas parando de destruir, políticas. Tudo que está levando é o ego, porque o que transforma a pessoa, a ambição, é o ego. Por isso que eu sou focado em mudar o mundo a partir das famílias e dos líderes. A diferença do chefe e do líder que você falou está aí. O chefe manda, ele manda e faz da forma dele. O líder, ele desenvolve a pessoa, influencia para as pessoas seguirem a sua causa, ouvindo ela e pegando o que ela tem de melhor. Aí é a diferença do chefe e do líder, respondendo. Então, a gente vai deixar, com esse estudo de motivação, deixar de ser chefe de família e sim líder de família. Líder que é muito mais fácil. Que respeita, que pergunta, que elogia. Faça um teste aí, você, ouvinte. De hoje até amanhã, elogie tudo que as pessoas fizerem. Tudo. Seu filho, sua esposa, seus amigos, seus colaboradores. E amanhã você fala o resultado que você teve. Pode até mandar na rádio aqui. Olha que bacana. Então, professor, ao invés de criticar, elogiar. Elogio só o que ele acertou. Não precisa elogiar os erros. Só o que ele acertou. Tudo que ele fizer de bom. Ah, sim. E se a pessoa fez errado, fica quieto, né? Se você elogiar tudo que tem de bom, você pode até criticar, porque de cada elogio você evita 10 críticas. Você sabia disso?
Como é que é? Dá pra a cada repetir? elogio que você dá, você elimina 10 críticas que você precisava fazer para um colaborador, para a esposa ou para um filho. Porque as pessoas, você coloca na pessoa, você implanta o que ela é. Ela acredita o que você fala para ela. A neurolinguística mostra isso. Se você fala que a pessoa é organizada, para um filho, ele vai ser organizado. Se você fala que ela é burro, desorganizada, ele acredita, você é o herói dela. Tem que motivar. Tem que pegar, motivar a parte boa, reconhecer a parte boa para evitar que a parte pior cresça. Você só consegue buscar a parte melhor na pessoa se você alimentar ela. Professor, para finalizar, eu gosto de contar umas historinhas. Tinha um cavalo muito caro, muito precioso. O cavalo, só que estava muito doente. Chamaram o veterinário olhou aquele cavalo e falou: pode sacrificar. Se em 3 dias ele não melhorasse, pode sacrificar o cavalo. E foi embora o veterinário, só que o porco lá da fazenda, vendo aquilo, foi falar com o cavalo. Não, amigão, vamos lá, vamos levantar, reage, vai, mexe com a pata, vai, levanta, e vai andando, vamos lá, campeão, você é um campeão. E foi incentivando, que em 3 dias, aquele cavalo milionário, ele que já ia ser sacrificado, ele ficou bom, ficou correndo. Quando o veterinário chegou, olha o cavalo correndo para lá e para cá, chegou com o fazendeiro. O fazendeiro, quando viu, falou: que maravilha, olha, custa mais de 1 milhão esse cavalo. Nossa, eu estou muito contente. Falou: ô Zé, vamos fazer uma festa, mata o porco. Quer dizer, nessa questão, o porco que mais incentivou também ia ser o sacrificado e não o cavalo. Isso. Aí você lembra de Cristo, né? Alguém vai ser sacrificado para mudar o mundo. E se eu precisar ser o crucificado para mudar o mundo, eu vou ser. E o Dinei que está comigo, está nessa causa, eu pago o que tiver de pagar para mudar o mundo. Então, quem for no meu treinamento, nas minhas palestras, vai perceber isso. Eu mudo o mundo dessa forma, dando a minha vida, porque eu amo o que eu faço. E eu acredito que o mundo pode ser mudado a partir das pessoas. Que maravilha. Professor Valdemir Gabriel, muito obrigado pela sua presença e sua entrevista aqui na Rádio CT. Eu que agradeço a oportunidade, ao Dinei de ter aberto as portas com vocês abriram a porta da rádio, o Tonico aqui que abriu a porta do mundo pra gente, não foi só aqui o pipoqueiro. Quero ter gratidão, deu um almoço na casa dele pra gente, maravilhoso ontem, a filha dele lá nem se fala, família maravilhosa, gratidão. Ao áudio aí, quem é o Eduardo que tá aí? Eduardo, gratidão aí pela simpatia e pela oportunidade. E a Shirley, que é a nossa editora de argumentos. A Shirley e todos os ouvintes aí que deram a oportunidade da gente compartilhar um pouquinho do que a gente acredita aqui agora. Então, essa semana, então, já pode procurar o Aldinei no telefone 997 21 0997. Aí, professor Valdemir Gabriel, Tonico. Tem mais uma nova invenção do Tonico Pipoqueiro. Agora além tem da maçã, tem maçã de todas as cores que você quiser, com o mesmo sabor da maçã do amor vermelhinha. Como é que é? Maçã? Tem todas as maçãs de todas as cores agora, com o mesmo sabor da maçã do amor vermelhinha. Coisa linda. Qual o telefone do Tonico? Tonico Pipoqueiro no Facebook. Se você Facebook. quiser encomendar, entre lá, www.tonicopipoqueiro, tudo junto, .com.br. Muito obrigado, Vai Tonico. no ícone contato. www.tonicopipoqueiro.com.br. Muito obrigado. Eu que agradeço. Esteve conosco o professor Valdemir Gabriel, que é coach, treinador comportamental, especialista em terapia familiar e programador neurolinguístico, o chamado PNL, e também presidente do Instituto de Coaching com Prática. Bem, amigos, por aqui a gente vai colocando um ponto final em mais um programa, o Clique Jornal. A apresentação foi aqui do Paulo Silva, a trilha sonora modulada pelo Eduardo Aparecido, a editora de argumentos, a jornalista Shirley Marciano, nosso diretor de comunicação, engenheiro Gino Genaro, e a presidência do também engenheiro Ivanil Elisiário. Grato a todos pelo clique, a companhia, audiência e amizade. Até lá. Tchau. Você ouviu pela Web Rádio CT Clique Jornal. Clique Jornal.